Espírito Santo, nós te pedimos neste momento, renova a nossa mente, limpando tudo aquilo que precisa ser limpado, tirando todos os pensamentos que elevam a nós e diminuem ao Senhor, mas que todos nós possamos diminuir para que o Senhor possa crescer. Que o Senhor também não pare nos nossos pensamentos, mas também limpe o nosso coração. Que o Senhor limpe as nossas emoções. Aleluia, Deus. Que o Senhor possa nos limpar de tudo aquilo que nos mancha, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Que nós possamos brilhar a luz de Jesus. Porque Ele é mais do que formoso, Ele é lindo, Ele é belo, Ele é maravilhoso. Não existe outro como Jesus. Eita Deus. Que todos nós, sem exceção, possamos refletir a beleza de Jesus. Iluminar e brilhar a luz de Jesus. Que nós não venhamos nos esconder, mas que nós possamos realmente levar a luz de Jesus onde quer que nós pisemos. Em nome de Jesus Cristo. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Brilha Jesus. Dê oportunidade para que o Espírito Santo agora te encontre com uma forma mais apropriada possível. No momento da palavra, 100%, amados, 100%. Não depende de quem prega, mas de quem ouve. É necessário que neste momento você seja adorador para ouvir, de uma forma plena e única para Deus. O pregador, o ministro da palavra, pode falar palavras erradas, pode não ter um português correto, mas o Espírito Santo não depende de um homem que tenha teologia, ele não depende de um homem que tenha diversas formações, que tenha uma fala perfeita, ou uma homilética, como se diz no meio teológico. Não, o Espírito Santo depende somente de um coração quebrantado e contrito, para que Ele possa se manifestar. E Ele se manifestando, nós entendemos pela palavra que ninguém pode entender. Então neste momento, ore comigo, para que tanto eu, como vaso, e você como vaso, estejamos agora no modo de honra, para que Ele possa se manifestar, em nome de Jesus. A bênção do Espírito Santo. Nós já declaramos aqui que o Senhor é o mediador de toda a palavra da verdade, é o Senhor que testifica o verbo, é o Senhor que promove as promessas que o verbo deu ao mundo. Por isso Jesus nos prometeu, nos falou que seria necessário. E eu entendo agora, Espírito Santo, a necessidade do Senhor
Eu entendo que agora o Senhor tem que ser tudo o que eu desejo, tudo o que eu preciso. Portanto, eu abro mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, me esvazio de mim mesmo agora. Eu não quero nada de mim, nada em absoluto. Eu não quero falar nada que não provenha do teu trono. Se eu não estiver com o Senhor, de nada adianta. Se eu não estiver cheio de Ti, não adianta ser cheio de qualquer outra coisa. Toda sabedoria humana ela é vã se não tiver o Senhor. Portanto, eu me declaro sujeito ao Senhor. E te peço, Senhor Espírito Santo, que de uma forma estendida a tua igreja também esteja cheia de Ti. Que a tua igreja também agora seja vaso de honra para receber a tua palavra como vinho novo. Como alegria. Eu te peço, Senhor Espírito Santo, trabalha em mim, através de mim, mas trabalha na igreja, através da igreja agora, onde tudo aquilo que é contrário não permaneça aqui, e permaneça somente aquilo que vem da tua parte. Nós declaramos que todo o trabalho do inimigo, toda a fúria aqui dele não vai prevalecer. Nós declaramos aqui que a tua glória prevalecerá, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós seremos abençoados, porque assim é a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus. Glórias a Deus, amém? Então, nós estamos no segundo culto de quarta-feira, mas é a primeira vez que eu prego aqui na quarta-feira esse ano. Amém? Acho que era isso que eu queria dizer aquela hora, e veio agora. Amém, amados? Glórias a Deus. Então, abra aí a tua palavra, abra aí o teu verbo, no livro de Josué. Eita, Josué. Do ano passado para cá, o livro de Josué tem me ensinado muito, e eu tenho me sentido honrado por isso. Capítulo 4, do versículos 19 ao 20, apenas, estes dois versículos vão servir apenas de base para nós, amém? Então todos acharam? Livro de Josué, capítulo 4, versos 19, diz assim: Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se onde? Como é que está o nome aí do local na sua Bíblia? Gilgal, amém? Nós vamos falar muito sobre Gilgal. Do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Podeis assentar, amém, amados? Nossos dois versos áureos de hoje encontram-se no livro de 1 Reis, capítulo 18, versos 30 ao 31, está registrado assim: Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E eu quero dizer para você que Deus está falando para mim e para você hoje: chegai-vos a mim. E todo o povo então se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava o quê? Em ruínas. 31. Tomou então 12 pedras, eita lá, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Amém? Louvado seja o Senhor, nosso Deus e Pai, pois novamente nos permite, e como eu falei, minha primeira ministração do ano aqui no nosso ministério, eu tenho certeza que o Senhor Espírito Santo estará nos direcionando uma importante palavra, que tratará de um ponto de recomeço, de um ponto de partida, reinício. O Deus vai falar no seu coração, e nós vamos falar sobre Gilgal. Amados, em especial, eu quero iniciar dando prosseguimento na direção dada pelo Senhor Espírito Santo
ainda o ano passado, no final do ano passado de 2025, onde profeticamente aqui o Senhor nos orientou, sedicionados pelas 12 pedras, 11 pedras com nomes proféticos, onde a 12ª pedra, ela falaria profeticamente ao meu coração, ao seu coração. E nós então fomos direcionados para este ano vivemos os atos de justiça de Deus em nossos recomeços. Então foi assim com muitos homens de Deus, com muitas mulheres de Deus, por exemplo, com Noé, com Abraão. Ou seja, Abraão foi um grande exemplo de uma promessa de Deus para um povo que seria separado, mas Abraão nos dá assim uma direção, um grande exemplo de um homem que reconhecia a necessidade de levantar altares do Senhor para que as promessas do Senhor pudessem ser alcançadas. E, aliás, ele levantou os altares antes de receber a promessa. E é isso que é importante. Mas o grande ato de justiça da humanidade, o grande recomeço, eu posso dizer que foi um reset na humanidade, foi no tempo em que Jesus veio ao mundo. Jesus então foi enviado por Deus no tempo, na plenitude dos tempos. Naquele momento então que Jesus veio ao mundo, um grande reset, um grande reinício na humanidade por um ato de justiça, de misericórdia de Deus por todos os homens, amados, todos os homens. Ninguém está excluso na humanidade deste amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse o quê? A vida eterna. Então esse ato de justiça provocou no mundo um grande reset, ou seja, foi aí então que aconteceu antes de Cristo, depois de Cristo. Amados, nenhum governo dividiu os tempos como Jesus dividiu. O povo de Israel, por exemplo, tem o seu calendário, mas até mesmo eles, não reconhecendo Jesus como Senhor, como Messias, mesmo eles têm que se render a esse calendário proposto por Deus no mundo. Antes de Jesus é uma coisa, depois de Jesus é outra coisa, e nós sabemos então que Jesus é o Senhor, e assim sendo, vamos tratar este dia 12 de fevereiro, amém? Nós estamos no dia 12 de fevereiro, um dia que nós estaremos entendendo o acampamento de Gilgal, tão importante para nossas vidas. Então, nós viramos o ano profeticamente com essas 12 pedras e agora vemos Josué acampado com todo Israel em Gilgal. Ali então ele levanta um altar com as 12 pedras que ele retirou do meio do rio Jordão. Foi dois altares que Deus orientou a Josué. Um altar ficou no meio do Jordão e o outro altar ficou depois da travessia do rio Jordão. E é este então que Josué agora levanta as 12 pedras retiradas do rio Jordão, que significava as 12 tribos de Israel. 12 referências que falam sobre este chamado de Gilgal, aliás são 13. Essa é a primeira referência que fala sobre Gilgal no livro de Josué, depois tem mais 12. Ao todo no Antigo Testamento são 39. Uma começa aqui no livro de Deuteronômio, depois mais 13 em Josué, e as outras restantes estão até o último livro o último livro profético. Então nós vemos que Gilgal é algo importante. Gilgal é um local que nós temos que entender que as nossas vidas precisam alcançar como acampamento. Nós vamos entender isso. Gilgal era um ponto de entradas e saídas militares de Israel. E o Senhor Espírito Santo nos conduziu nesta noite para nossas vidas uma importante palavra. Vamos lá, a palavra revelada primeira hoje. Muitas vezes nós perdemos batalhas e lutas. Preste atenção, mas isso é muito sério, ó. Muitas vezes nós perdemos batalhas e lutas porque nossas bases de acampamento não são locais de altares de adoração. Muitas vezes nós levantamos acampamentos aqui e acolá, mas nesses locais
não existem os altares de adoração que eu e você precisamos ter. Agora é importante observar, muito importante, nós precisamos ter acampamentos que sejam sim altares de adoração, locais que procuram trazer o que? A memória de um Deus que é poderoso, de um Deus que tem misericórdia, de um Deus que traz renovo. Então, quando nós temos esses altares nas nossas vidas, quando nós estabelecemos acampamentos, onde nós temos um memorial da força e do poder de nosso Deus, nós podemos prosseguir em todo ato de justiça de Deus em nossas vidas. É em Gilgal que estavam então as 12 pedras retiradas do Rio Jordão, e em cada conquista de Israel sobre os inimigos, que eram muito mais fortes do que eles. Olha só que interessante, eles iniciaram em Gilgal, e dali eles partiram para rodear as muralhas de Jericó, e depois das quedas da muralha de Jericó, eles destruíram toda a cidade, conforme o Senhor tinha falado, mas depois tiveram diversas outras saídas militares, para destruírem inimigos que eram muito mais fortes do que eles. Mas a cada derrota dos inimigos, eles voltavam para Gilgal. E nesse momento que eles voltavam para Gilgal, o que eles observavam? Aquele altar, aquele memorial. Então é nesse momento então que eles olham neste memorial que estava em Gilgal e se lembrava de um Deus de Abraão, de um Deus de Isaac, de um Deus de Jacó, um Deus que levanta Moisés. Então Moisés tira todo Israel do Egito, um Deus que falou para Moisés: olha, marcha, e o grande mar vermelho se abriu. É em Gilgal que eles lembram que o povo de Israel viveu 40 anos no deserto peregrinando, e é em Gilgal agora que eles reconhecem que eles são a nova geração, uma geração que foi levantada por Deus, que agora acredita em Deus de uma forma diferente, que tem um compromisso, uma responsabilidade com Deus. E é em Gilgal agora que eles observam também um Deus que abriu o mar, o Rio Jordão. Ou seja, lá em Gilgal eles relembravam todas as conquistas de vitórias, mas com a responsabilidade de Deus. Amados, quantos crentes estão sendo derrotados porque se esqueceram dos acampamentos de sua vida, se esqueceram dos altares que Deus um dia levantou, altares de adoração. E por conta disso, em cada conquista e vitória das suas vidas, não carregam mais a memória de um Deus todo-poderoso, um Deus de esperança. Amado, isso é tão sério, que após as conquistas do acampamento de Israel, vamos colocar assim, após todas as conquistas que aquele acampamento teve, eles saíram, destruíram grandes reis, homens gigantes. Após isso, após este momento, então, a palavra fala que depois a herança foi dividida, a terra foi toda dividida, e por conta desse momento, agora que quando Israel toma a sua herança, eles não voltam mais para Gilgal. Olha só como isso é importante. E nesse momento, então, porque eles não voltavam mais para Gilgal, eles não viam mais um altar, ou seja, que estava ali como memorial para fazer eles lembrar do grande Deus responsável. E logo em seguida, depois que eles tiveram todas as heranças das terras divididas, o que aconteceu? Eles caíram, porque não tinham mais a memória da necessidade de uma verdadeira adoração, porque não tinha mais o memorial da responsabilidade de um Deus que conduzia a todos eles em cada luta. Então nós vemos que agora Israel, depois de ter se apossado de todas as terras como herança, agora eles começam a ser o quê? Idólatras, eles abandonam a Deus, e isso é muito, muito, muito perigoso. Eu poderia dizer que a vaidade de hoje, o orgulho de hoje, o egocentrismo de hoje, são exatamente a idolatria que fez Israel cair. E qual o significado então da palavra Gilgal no hebraico? Ela significa roda ou círculo de pedras por conta da disposição do terreno.
Amados, assim como Betel, os israelitas consideravam Gilgal um local onde eles tinham a presença de Deus, local onde Deus estava presente. Então nós temos que ter um Gilgal em nossas vidas, ou seja, um local onde nós sabemos que Deus está presente, um local onde eu lembro deste Deus como Deus libertador, como Deus que me faz conquistador. Então Gilgal também é considerado pelos judeus, pelos hebreus, como lugar da aliança e também como lugar de formação de profetas. Ou seja, em Gilgal os grandes profetas, alguns profetas foram levantados por Deus. Mas quando você está fora de Gilgal, muitos profetas deixam de ser levantados. Muitos ministros de Deus deixam de ser levantados. E a pergunta que o Senhor Espírito Santo nos faz nesta noite, ela é provocativa, e ela me provocou, eu sei que vai provocar você também. Onde está o meu acampamento? Aonde está o seu acampamento hoje? Aonde está o seu Gilgal? Onde está o nosso altar como memorial do Deus libertador, como responsável em nossas vidas? Qual é o nome do local onde nós estamos adorando? Israel perdeu a referência por muito tempo. Aliás, ainda está perdido até hoje ainda, porque eles esqueceram de tudo o que o Senhor falou através dos profetas. Ou seja, o Messias veio, o Messias se manifestou, a glória do Senhor se manifestou no mundo. Por quê? Porque ele havia prometido, mas agora o Senhor coloca um Gilgal espiritual para toda a humanidade, e nós precisamos entender que esse Gilgal agora não depende de um local lá no Oriente Médio, não. O nosso Gilgal é exatamente estabelecido dentro do nosso coração, um local que tem que ser de adoração, um local que tem que ter a memória de um Deus que tudo pode, um Deus que tem responsabilidade. E eu quero trazer para você uma segunda palavra revelada. E essa palavra revelada eu estou trazendo exatamente do mês passado. Foi algo que me chocou muito. Todo sacrifício nos leva a um altar. Todo altar nos leva a um sacerdócio. Todo sacerdócio nos leva a um trono, e todo trono nos leva ao quê? A um reino. Altar é lugar de sacrifício. Amados, tudo e todas as vitórias começam com altares erguidos pelo Senhor e para o Senhor. Foi assim com Abraão. Agora veja bem, Satanás na tentação, nos 40 dias no deserto, o que ele tentou Jesus? Se prostrado, o quê? Me adorares. Porque Satanás sabe muito bem o valor de um altar erguido. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Deus e de Jesus. Jesus não caiu. Jesus sabia: ao Senhor somente adorarás, ao Senhor somente servirás. É ao Senhor que todo altar está erguido. Jesus proclamou isso, e Ele ensina para mim e para você que não devemos criar altares para a adoração do inimigo. Nosso altar deve ser unicamente ao Senhor. Amado, e tudo e todas as coisas começam com altares erguidos ao Senhor, e nós precisamos entender isso. Voltando para o nosso texto de referência, Gilgal, Josué e toda a congregação de Israel então estabelece não somente um templo, ou seja, um altar de verdadeira adoração, mas de única adoração. Ou seja, nós adoramos somente ao Deus, ao Senhor dos senhores, ao Criador, amados. E hoje muito as igrejas estão levantando os altares que não são unicamente para Deus, mas altares que se rendem aos homens, altares de idolatria. Amados, todo momento dos atos de justiça de Deus são momentos de passagem ou de mudança. Quando Deus pede para que nós ergamos um altar de adoração, é porque Ele está prestes a promover algo grande na sua vida, uma passagem, um tempo de travessia na sua vida, e tudo que Satanás vai querer é te distrair para que este altar não seja levantado, para que a adoração ao Senhor não seja realizada.
onde o altar de adoração é imprescindível nos nossos corações. Vejamos essa verdade então, dita pelo próprio Senhor Jesus, a mulher samaritana. Eu até falei sobre isso na última pregação domingo, mas eu quero repetir aqui, porque por orientação do Senhor, Jesus estava exatamente falando para a mulher samaritana uma chave espiritual muito importante. Deus queria provocar um altar levantado dentro de Samaria. Era um tempo onde os samaritanos deixariam de ser esquecidos e rejeitados. Então o Senhor falou: é o tempo agora. Eu vim para promover o que? Um grande altar dentro de Samaria. Os discípulos não estavam entendendo nada. Na realidade, demoraram para entender. Na realidade, os discípulos queriam mandar fogo do céu sobre Samaria, e Jesus falou: não, eu vim para trazer vida e não morte, eu vim aqui restaurar o altar, que é promessa de Deus a Davi. Então naquele momento ele fala assim para a mulher samaritana: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, olha aí amados, a chave, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e a hora chegou. Entenda isso para agora, amados, para mim, para você. Jesus está falando essa palavra para mim, para você. Mas vem a hora, e a hora chegou. Ele está falando agora. Ele não é depois, nem ontem. Não depende de local, agora. Ele está falando assim: em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em que? Em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está falando agora: ô mulher samaritana, não vai depender deste monte aqui, deste poço de Jacó, não vai depender de Jerusalém, mas vem a hora, e esta hora chegou, é agora. Creia que através de mim um altar espiritual está sendo levantado mundialmente para toda a humanidade. Mas é neste altar espiritual da humanidade que os adoradores vão levantar sacrifícios de uma forma verdadeira e única. Não pode ser diferente. Não pode ser como ocorreu aos israelitas de Samaria, que se corromperam, que se prostituíram. Não pode ser dessa forma. Não pode ser de uma forma religiosa como os judeus de Jerusalém fizeram. Não, mas vai ser de uma forma única e verdadeira, e será através de mim. Era isso que ele estava falando. Hoje os altares, amados, não são mais físicos como no Antigo Testamento, mas em Jesus Cristo. Eles se tornaram espirituais, porque eu tenho um altar, você tem um altar, mas ele é um único altar, porque ele é espiritual. Agora, contudo, toda adoração precisa ser também espiritual, única e verdadeira. É tempo de reconstruirmos os altares que foram destruídos. É tempo de nós enxergarmos onde nós abandonamos o acampamento. É tempo de enxergarmos que Satanás promoveu situações em que os nossos altares fossem destruídos. É tempo então de uma passagem, transição para o reino de Deus. Era exatamente o que Deus estava falando para a mulher samaritana. Tempo de mudança, tempo de transformação, tempo de passagem, tempo de vocês entrarem para o reino absoluto. A reconstrução dos altares também são marcados, amados, pela destituição de pecados e valores. Destitua da sua vida toda a idolatria, tudo aquilo que te impede de adorar ao Senhor com a verdadeira adoração. São as iniquidades que muitas vezes nos fazem homens e mulheres cativas. Nós vemos que muitas vezes as pessoas estão tão destruídas emocionalmente, tão cativas emocionalmente, que elas não conseguem mais estabelecer um altar de adoração para Deus. Na realidade, os altares agora estabelecidos são para suas próprias almas, ou são para sistemas, e Deus está falando: não, esses altares são falíveis, esses altares precisam ser destruídos e destituídos. Amados, depois da separação das 12 tribos
de Israel ocorrida em Jeroboão, em Roboão, que era filho de Salomão. O povo de Israel constantemente viveu um cativeiro muito grande, e chegou então um tempo de um reinado de um homem muito cruel chamado Acabe, um reinado que levou todo o povo de Israel para a iniquidade, para um tempo de iniquidade. A palavra fala que Acabe construiu diversos altares para Baal, para Moloque, porque ele tinha uma esposa que não era judia, uma esposa que era filha de um outro rei, mas era sacerdotisa cultual, era uma prostituta cultual. Então quando Acabe casa com essa mulher, ela traz todas as prostituições agora para Israel, e Acabe, como um homem banana, deixou ser levado por aquela mulher. Então Israel construiu diversos altares que não pertenciam ao Senhor, mas Deus tinha aliança com um rei que tinha um coração quebrantado, um homem que reconhecia o verdadeiro valor de altares, um homem que reconhecia uma verdadeira adoração. Então para Davi ele faz uma aliança, e por conta dessa aliança agora, ele levanta um profeta chamado Elias, e Elias foi levantado por Deus exatamente para promover a destruição de todos os altares de Acabe e de sua esposa Jezabel. Vamos ver lá em 1 Reis, capítulo 18, versos 30 a 31, que Elias então destrói todo o reinado de Baal em Israel, quando ele mata todos os profetas, quando ele destitui toda a força maligna que estava em Israel. Mas Elias fez algo muito importante que Deus quer me ensinar e ensinar você hoje: a reconstrução, o reerguer o altar que estava destruído. Ele fala assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Vou repetir novamente: Deus está falando para mim e para você: se achegue a mim. Então todo o povo se achegou a ele. Elias então restaurou o altar do Senhor, que estava o quê? Em ruínas. Observe a sua vida como está ela hoje. Se existem áreas que estão em ruínas, é porque existem altares que precisam ser restaurados, altares que precisam ser erguidos. Então Elias agora toma as 12 pedras segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e nesse momento então Elias restaura o altar. Ele pega 12 pedras, então ele fala assim: ao qual vier a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. Sabe o que eu entendo aqui nesse altar restaurado? Deus está falando assim: quando você me permitir restaurar na sua vida o altar, eu te restauro também a identidade. Aquilo que você perdeu, aquilo que os altares malignos te destruíram, que é a sua identidade, quando você permitir agora um altar ser reerguido, restaurado na sua vida, eu restauro também a sua identidade. Amado, se o altar foi o primeiro lugar da reconstrução de sua história, não existirá dificuldade para levantar todo o restante. Observe, estou falando, se você priorizar o altar de Deus na sua vida, o restante vai vir consequentemente. Mas é pelo altar, tudo começa pelo altar, mas antes é necessário o sacrifício. O que você precisa sacrificar hoje para que esse altar seja restaurado na sua vida? Observe aquilo que você precisa abrir mão. É o que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, sacrifique, para que você possa carregar a cruz todos os dias, e aí você vai me seguir. O que Jesus está falando? Quando você negar a si mesmo, você agora está reerguendo o altar da verdadeira e única adoração. Então é necessário antes o sacrifício. E o Senhor Espírito Santo nos pergunta mais uma vez, de forma provocativa: hoje, o que você precisa sacrificar? O que é necessário nesta noite você sacrificar? Oh, meu Deus, tantas coisas nos separam de Deus. O que nós precisamos
sacrificar nessa noite para considerar nosso julgar como local onde Deus está presente. Oh, amados, no contexto bíblico, o altar sempre foi um local de encontro com Deus, onde os sacrifícios eram oferecidos com uma expressão de oferta e devoção. É isso que Deus quer de mim e de você. A minha vida, a sua vida, o meu coração, o seu coração, como melhor oferta, como melhor sacrifício santo e agradável a Ele. Altar implica em restaurar a conexão e a intimidade com o Senhor. Se a sua intimidade com o Senhor, ou se o seu relacionamento com o Senhor está perdido, se perdeu a conexão, é através do sacrifício, é através do altar, que você será levado novamente à presença, que você entrará no altar, no julgal espiritual. Agora, implica em restaurar essa conexão, como eu falei, essa intimidade com o Senhor, antes de tudo, colocando Jesus como centro de tudo e todas as coisas. Quando você coloca Jesus como centro de tudo e todas as coisas, você está declarando para Jesus: Senhor, agora o altar do meu coração pertence a Ti. E é nesse momento então que você prioriza a relação com Ele. O Senhor nesta noite, amado, nos chama para construirmos o nosso altar, o nosso julgal, que está o memorial de tudo que o Senhor fez. É em Gilgal então que nós estaremos, sim, como os israelitas, reconhecendo todo o memorial, reconhecendo o Deus da esperança. Então nesta noite o Senhor está dizendo: reconstrua o seu altar, mas sacrifique tudo o que você precisa sacrificar, para que o sacerdócio também seja restaurado. Nós somos chamados para reinos e sacerdotes. Amém, amados? Para que nós reencontremos esse sacerdócio real, outorgado para Jesus em nossas vidas, primeiramente é preciso sacrificar, para depois sermos levados para um altar, para depois sermos levados a um sacerdócio, que nos levará a um trono de Davi, o trono de Jesus, que está onde? No reino do Senhor. Nós precisamos recuperar este sacerdócio, para que nós possamos encontrar o trono e o reino de Deus em nossas vidas. Amém, amados? Eu quero falar para você, caso você nunca tenha recebido ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, é necessário também que este julgal espiritual seja estabelecido na sua vida, para que você possa entender que através deste altar você possa ser um sacerdote nesta terra e assim alcançar tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Jesus prometeu muitas coisas para nós. Talvez o mundo e a igreja atual esteja equivocada neste altar de adoração, mas a palavra é muito clara. Quando nós entendemos que o julgal da nossa vida é um memorial para entendermos a grandeza de Deus, quando nós nos voltarmos para este altar memorial, o Senhor se manifesta com poder e glória, ou seja, aonde nós estivermos, nós seremos vitoriosos. Não importa se são filisteus, não importa se são gigantes, quando nós retornamos ao julgal espiritual, nós estaremos sendo recarregados. É como se fosse uma bateria, amados. É como se você fosse um carro elétrico, a bateria hoje. Você vai para a batalha, volta descarregado um pouco, aí você conecta lá, recarrega em julgal, carrega de novo, fica fortalecido, sai de novo para a batalha. É dessa forma. Amém, amados? Eu queria cantar com a Natália e o Ricardo uma música, mas eu quero fazer uma proposta. Tem alguém aqui nessa noite que queira receber ao Senhor como seu único, suficiente Salvador? É Ricardo. E a Pamela. Dá para vocês virem aqui? Dá para chamar a presbítera lá, por favor? Eu queria que o Ricardo e a Pamela podem ficar aqui. O Ricardo está fazendo isso pela primeira vez, né?
Deus te abençoe. E a Pâmela está voltando para os caminhos do Senhor. Amém? É exatamente o que a palavra nos propõe. Um altar que está sendo restaurado na vida da Pâmela, mas um altar que está sendo erguido pela primeira vez na vida do Ricardo. E isso é muito importante. Isso é muito importante. O Ricardo e a Pâmela também vieram aqui para apresentar a Maitê. Nós vamos fazer o princípio das coisas. Primeiro vamos restabelecer o altar, para depois apresentá-la também nesse altar. Amém? Então, eu queria que vocês dois fizessem uma oração comigo neste momento. Depois eu vou orar por vocês. A igreja pode ficar de pé aqui, pode ficar de pé. Amém? Eu quero orar por vocês, vocês vão repetir a oração. Aí vocês vão falar o nome de vocês quando eu falar eu, aí vocês falam o nome de vocês. Tá bom? Diga assim: eu, Pâmela, reconheço a Jesus como meu Senhor e Salvador. E nesse momento, eu peço perdão pelos meus pecados. É nesse momento que eu reconheço o altar de Deus sobre a minha vida. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Reescreve, pode falar, reescreve o meu nome no livro da vida. Eu tenho certeza que Deus tem um altar para a vida de vocês, e esse altar é hoje, não é para amanhã. Amém? Eu vou orar por vocês agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a Pâmela, sobre o Ricardo, sobre a Maitê, a tua graça e o teu favor. Os teus filhos neste momento declararam o Senhor como único, suficiente Salvador. Eles declararam o Senhor Jesus, e um altar foi reconstruído, e um altar está sendo erguido agora. Em nome de Jesus, eu tenho certeza, Pai, que não haverá culpas que impeçam este altar. Que as frustrações, as decepções, que toda a luta que o inimigo tem confrontado a Pâmela e o Ricardo, não impedirão que este altar seja erguido e reconstruído. Eles agora, Pai, após declararem o Senhor como único e suficiente Salvador, fazem parte da maior família desta terra. Amém? Agora olhem para cá. Aqui é uma pequena parte da família da terra. Nós vamos aplaudir a Deus por eles fazerem parte desta grande família. Assustou. Vai acostumando, viu, Maitê? Vai acostumando. Amém? Eu queria que vocês subissem aqui agora. Pode subir aqui. O Ricardo e a Pâmela estão se reaproximando de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na vida de vocês. Não é fácil. Não foi fácil para mim, nunca foi fácil para ninguém aqui. E não vai ser fácil para vocês. Mas quando o altar é reerguido, o Senhor vai dar força. Ele vai dar toda a estratégia, toda a força necessária para vocês prosseguirem. Apenas não temam. Não deixe o coração de vocês ficar turbado. Amém? E a Maitê, essa princesinha linda, careca, né? Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a Maitê. E hoje nós estamos apresentando a Maitê, está com 3 meses, né? E eu tenho certeza que ela, na realidade nós já tínhamos ungido a sua barriga quando você estava grávida. Eu tenho certeza que ela já foi separada. Mas agora, nascida, nós vamos apresentá-la aqui diante do Senhor como princesa de Deus. Amém? Você pega ela? Pode pegar um pouquinho para a Santa.
eu quero ungir a sua mente, tá bom? A sua mente também. E aqui a princesinha, amém? Para que o Senhor possa estar estabelecendo um tempo de travessia, um tempo novo. Por isso que esse altar era preciso ser erguido e reerguido hoje, porque é um tempo de passagem. É luta. Luta é luta, batalha é batalha, mas vocês vão vencer. E pode que toda a igreja está com vocês. Está dando risada. Isso é que bonitinho, dando risada. É isso aí, já está louvando, já está adorando a Deus já. Amém? Eu tenho certeza que esse tempo de travessia, o ano de 2025 vai ser um ano de grandes vitórias de vocês. Não se importem com as acusações. Parte daqui muitas vezes, nem daqui, é daqui. Deus vai fazer vocês vitoriosos e a Maitê, princesinha, também vitoriosa. Ela já é vitoriosa. Amém? Então vou orar para que Deus possa estar abençoando, ungindo a Maitê de uma forma especial. A bênção, papai. Nós estamos aqui agora diante do que a tua palavra nos direciona. Não é simplesmente um ato religioso, mas é a tua palavra que nos direciona a fazer isso. Então nós te pedimos agora, Pai, que o Ricardo, a Pâmela, sejam agraciados pelo Senhor Espírito Santo, com toda a sabedoria, com toda a intrepidez, que o Senhor possa estar adestrando a mão dos teus filhos agora, para que eles possam cuidar da Maitê, assim como nos ensina em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho ou velha, ela não se desviará dele. Nós temos certeza, Pai, que a partir de agora, essa palavra se cumprirá na vida do Ricardo, na vida da Pâmela e na vida da Maitê. Nós profetizamos saúde, força, ousadia para a Maitê. Nós retiramos da vida dela tudo aquilo que não foi bom, tudo aquilo que um dia não foi da tua vontade, mas agora nós colocamos tudo aquilo que um dia o Senhor colocou como amor, Pai, na vida do Ricardo, na vida da Pâmela. Isso ela receba de uma forma plena e completa, através de uma misericórdia que o Senhor tem para a vida dela. Então, Pai, hoje é dia de festa. Nós declaramos a Maitê, Pai, como uma princesa que crescerá como uma vida de sacrifício, estabelecerá um grande altar na vida dela. Pai, ela será uma grande sacerdotisa, que estará dentro do teu trono e também no teu reino. Nós profetizamos vida em abundância para Maitê, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela está dormindo. Eu quero que vocês aplaudam agora como se fosse em libras. Não como se fosse, não, em libras, né? Fazer assim, né? Em libras, assim, tá bom? Só para não assustar ela, tá? Coitadinha todo mundo. Amém? Glórias a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez? Gostei. Já vamos profetizando também, né? Ministério de Libras em nossa igreja, amém? Glórias a Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem firmes. Não vai ser fácil, como eu falei. Mas toda dificuldade, ela também coloca o quê? O tamanho da vitória. Porque a dificuldade nunca é maior do que a vitória. A vitória em Cristo é muito maior. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos tirar uma foto aqui. Deixa eu ficar do lado daqui. Vocês ficam aí mesmo. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Fica firme, fica firme. O Ricardo, amados, eu estou falando baixinho agora para não acordar ninguém. O Ricardo é um grande profissional em pintura, tá? Então, se você precisar aí de serviços de pintura, pode falar com o Ricardo, ele faz esse serviço aí, tá bom? Ele também vai nos ajudar. Nós vamos fazer um trabalho aqui lá de fora. Eu já tinha, vê como Deus faz as coisas, tudo, Deus sabe como faz as coisas, né? A gente arrumou ali fora para as crianças e Deus tinha colocado no meu coração pegar aquelas paredes, as 3 paredes ali e fazer, como é que chama? Não é pichação, como é que fala? Como é que fala a pintura? Grafite. Então a gente vai pegar histórias bíblicas ali, desenhos e pintar aquela parte. O Ricardo é profissional nisso aí, já vai nos ajudar, vocês vão ver aí
a obra. Ali fora a gente vai pintar também a calçada, um cinza mais escuro que esse daqui, e ali a gente vai fazer uma amarelinha. Quem já brincou de amarelinha? Já brincou de amarelinha também, né? Fazer uma amarelinha. Essa amarelinha, nós vamos colocar o que mesmo? Nós falamos, Natan, na amarelinha, que a gente tinha falado que ia colocar na amarelinha? Os frutos do Espírito, né? A semente do fruto do Espírito. Vai começar com amor, tal. Isso para quê? Todo mundo que passar vai pular a amarelinha e profeticamente já está profetizando, né? A ideia foi genial, né? Amém? E o Ricardo vai ajudar a gente a fazer isso daí, tá bom, amados? Agora, peço aqui já aproveitando, já deixar aqui também na internet, caso alguém queira ajudar, o Ricardo e a Pâmela estão morando bem próximo aqui, mais pro lado da Chapada, só que eles estão precisando de tudo que você imaginar, eles estão precisando, tudo, até mesmo fraldas, se você quiser doar, estão precisando, roupas e os utensílios da casa, né? Todos os utensílios da casa, né? Fogão, geladeira, cama, berço, colchão, tudo que você imaginar, eles estão precisando. Já coloquei no grupo da igreja. Caso você queira doar uma coisa nova, ou tem alguma coisa usada em boa condição, coloca lá no meu particular, que aí a gente vai doar para eles, tá bom? Amém? E não esqueçam, a partir de hoje, no seu altar que está erguido na sua casa, reerguido na sua casa, você vai lembrar do Ricardo, da Pâmela e da Maitê. Eu esqueci. Tinha falado, Maitê, a gente pegou o significado, é paz, amor. Então, é isso, né? Era paz, amor, bondade, alguma coisa assim. Aí a gente pensou, eu acabei esquecendo aqui na oração, profetizar a unção de Esther, né? Que Esther foi tudo isso, amável, acho que era amável, amada. Aí eu lembrei de Esther, né? Exatamente a unção de Esther sobre a Maitê. Tá difícil gravar o nome, mas eu vou gravar. Amém? Então, ore por eles todos os dias. Amém, amados? E fiquem juntos aí. Vai batalhar junto. Estamos juntos agora. Estamos juntos. Amém, irmãos? Amém? Avisos. Só domingo, às 18 horas. Tá. Isso. Domingo agora. Que dia que cai? 16? 16. No dia 17/2, nós estaremos fazendo 6 aninhos da igreja, né? Estamos fazendo 6 anos de ministério. Nós, apenas acho que um ano nós fizemos um bolo, uma comemoração, nem lembro qual foi que ano que foi, e depois nós não fizemos mais. Então, amados, venha nesse domingo, o trabalho vai ser comum, o culto vai ser normal, mas venha preparado para dar honra e glórias ao Senhor pelos 6 anos de ministério que nós temos aqui, amém? Eu entendo que Deus proporcionou nós chegarmos até aqui diante da misericórdia, diante da vontade dEle, e eu entendo que este ano 2025, esses 6 anos aqui que nós não estaremos completando, vai ser um ano que nós estaremos entrando na escolinha, né? Já fazemos o primário, agora nós estaremos entrando no primário agora, né? Primário para fazermos bastante coisa, né? Vamos aprender, ler, escrever, estou falando de forma simbólica, tá bem? Deus abençoe, amados. Amém?